Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ping Podcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, negócios e insights. E hoje eu estou aqui com a Isabela Puglia, que é assistente de marketing da Matera. Isabela, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, compartilhando um pouco aí da sua história, da sua experiência. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E comece falando quem é a Isabela na fila do pão e como que você entrou aí na área do marketing. Bom, Renata, eu costumo me apresentar falando que eu sou uma mente borbulhante. E eu sempre me divido em duas partes. O meu primeiro lado, que é o que inclusive a gente brincou aqui, né, que a gente já conheceu, eu tenho um lado muito apaixonado por arte. Então eu sempre fui dançarina, desde os meus 4 anos. Eu fui desenhista por muito tempo, eu lido com cerâmica, eu lido com rena, eu lido com macramê, agora cerâmica fria também, bordado. Então eu tenho um lado muito apaixonado pelo mundo das artes e esse mundo colorido e alegre. E aí eu tenho esse outro lado, que é um lado muito preocupado, que sempre amou os porquês da vida. Eu sempre tive muita questão de saber o porquê, eu sempre fui muito apaixonada pela vida e queria entender por que a vida é como ela é, o que faz ela ser tão maravilhosa que sempre para mim foi. Então eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis entender como as coisas funcionavam na minuciosidade delas. Isso fez com que eu virasse uma pessoa muito analítica e curiosa, como eu já comentei antes. E aí, para mim, foi aí que eu me encontrei no marketing, basicamente, porque para mim o marketing ele é a conexão perfeita entre a arte e esse mundo mais objetivo, analítico. Então é assim que eu me defino, uma mente borbulhante que não consegue ficar em só um setor da vida, precisa estar fazendo um pouquinho de cada coisa. Legal, sensacional. E marketing tem tudo a ver com isso, né? Totalmente, foi aí que eu me encontrei, realmente. E você está iniciando a carreira aí no marketing, conta quais são os desafios do mundo corporativo para quem está iniciando a carreira, assim. Olha, a principal questão que eu acho importante trazer para quem está aqui hoje é que o marketing, principalmente dentro do mundo corporativo, ele, nesse momento que a gente se encontra, em 2025, ele está passando por um fenômeno muito único. Como muitas pessoas erroneamente acreditam que o marketing é um curso fácil, nós estamos com uma avalanche de marqueteiros novos que fizeram curso sem ser realmente o que eles queriam fazer. E aí a gente tem um mercado cheio de gente que não sabia se queria fazer marketing. Então tem muitas pessoas ocupando vagas hoje sem que verdadeiramente elas queiram estar nesse mercado. Então nós estamos com uma falta de vagas, mas sobrando vagas para pessoas qualificadas. E eu acho que esse é um desafio muito grande hoje que a gente tem. Nós temos uma saturação, mas ainda sobrando, porque depende da qualidade dessas pessoas que estão trabalhando no mercado. Então esse é o principal desafio hoje que eu vejo. Como se destacar em um mercado com uma avalanche de novos marqueteiros, principalmente. Eu acho que todos os mercados estão passando um pouco por isso, né? Sim. As pessoas, eu vejo que, por mais que hoje haja muito mais tecnologia do que no passado, para você até definir os cursos que você vai fazer, mas eu vejo que as pessoas estão saindo a rodo, assim, elas não estão se preocupando, né? Fazem uma formação, às vezes, por fazer. Sim. E acabam, às vezes, muitas vezes insatisfeitas, fazendo um trabalho que não é gratificante e não dá um grande resultado também. Sim, é verdade. E realmente é complicado. Eu acho que, acima de tudo, amar o que faz, eu acho que é primordial, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu, como eu falei, sempre amei. Eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria marketing, entrei no trabalho já sabendo que era o que eu queria fazer. Legal Eu demais. sempre fui muito apaixonada. Que bacana. E você trabalha numa empresa que a Matera é uma empresa de finanças. Sim. Finanças, né? E qual que é o desafio de trabalhar no marketing de uma empresa de finanças? Bom, vamos começar falando sobre a Matera, essa é uma empresa de softwares financeiros. Softwares financeiros. Então, assim, para quem é de comunicação, é uma novidade geral. Então, o primeiro desafio seria que eu não tenho que entender somente de software financeiros no Brasil. Por a minha equipe ser estadunidense, eu trabalho com a expansão para os Estados Unidos da Matera, eu preciso entender do mercado financeiro no Brasil e nos Estados Unidos, que um não tem nada a ver com o outro, tá bom? Super diferente, Totalmente diferente. No Brasil a gente tem 5 grandes bancos, nos Estados Unidos é o oposto, a gente tem milhares de bancos, então entender os dois sistemas são totalmente diferentes. Esse é o primeiro grande desafio de uma pessoa de comunicação. E aí, em segundo lugar, que a Matera, ela é uma empresa de tecnologia de ponta. Sim. E aí, isso traz um desafio e um presente de ter que lidar todos os dias com tecnologia que nunca foi vista antes. Então, eu estou aprendendo enquanto as tecnologias são criadas. Isso é maravilhoso para o meu aprendizado, mas é um desafio. É um desafio muito grande, porque
as coisas mudando na velocidade que elas estão mudando. E eu ali, tendo que jogar o jogo junto com a minha empresa. É interessante falar, porque a empresa sendo da área da tecnologia, esse sentimento é muito mais assíduo, né? Ele é presente constantemente do que em qualquer outro tipo de empresa, que não é tecnológico, que não depende da tecnologia, né? Sim. Porque ali é o tempo inteiro vendo as novas possibilidades e você tendo que se adequar, né? E a comunicação também, ela tem que acompanhar esse ritmo? A comunicação Totalmente. A comunicação, tratando de tecnologia, nós nunca podemos estar desatualizados em relação a isso, porque o marketing relacionado a empresas tecnológicas com a matéria tem que ser muito rápido. Então, se as tendências de comportamento de consumo mudam, a gente tem que estar muito acelerado em relação a isso. E como eu comentei, eu preciso acompanhar as tendências de um país que não é o meu. Sim. Que é os Estados Unidos e o Canadá nesse momento. Então, existe um desafio aí também. Eu tenho que estar sempre muito antenada a como esses consumidores estão se comportando, quais são os interesses próprios deles. Está muito conectado com o meu cargo, inclusive. Eu sou analista de dados, basicamente, de marketing lá na matéria. Então, é o dia inteiro estudando quais os interesses atuais. E ainda é um mercado B2B, né? Então, mais específico ainda. Desafio de desafios, mas eu amo desafios, então pra mim tá ótimo. E o que você acha que, assim, para as pessoas que querem iniciar na comunicação de uma empresa de tecnologia, quais você acha que são as habilidades necessárias? O que a pessoa tem que estudar, tem que correr atrás para poder trabalhar nessa área? Bom, eu posso trazer como exemplo como eu faço, para me manter antenada. Ah, legal, isso é importante. Eu acho que tem muita gente que fala muito, no final fica confuso de como é que eu aplico isso, né? Então eu vou contar um pouquinho de como eu faço, e aí se servir para alguém, para uma pessoa, para mim já tá bom. Bom, eu nem sempre fui antenada nesse mercado, obviamente, eu não imaginava que eu ia parar numa empresa de tecnologia financeira, e como que eu me antenei para estar pronta para essa vaga que eu me encontro hoje. Basicamente, a primeira coisa que eu faço, sempre, todos os anos, é analisar documentos como o Future 100, que acabou de sair, The Future of Jobs 2025, que acabou de sair, que são basicamente relatórios que falam sobre as tendências de mercado para os novos empregos, as novas hard skills e soft skills que são importantes nesse mercado. E eu começo por aí, basicamente. Ou seja, você foi objetiva. Super! Se eu serei útil no futuro, entendeu? Se meu emprego estará garantido. A gente tem que ter amor pela nossa carreira, né? Então, esse negócio de deixa a vida me levar não existe. Não, agora eu tô... Mas o meu lado analítico tá funcionando. Então, eu fui muito objetiva, muito pragmática em falar, eu preciso continuar relevante no mercado. Sim. E como eu falei, marketing e tecnologia de ponta, eu preciso estar sempre em dia. Então, aí, a primeira coisa que eu faço é analisar esses relatórios. E eu vou dar um exemplo para você. Esse relatório do The Future of Jobs 2025, que saiu agora, no finalzinho de janeiro, trouxe como exemplo que o emprego de UI e UX designer vai estar em alta no futuro, e AI Specialist. Então, um especialista em inteligência, todo mundo já esperava, né? Com certeza. Na verdade. Aliás, não tem como nem fugir, né? Exatamente. Então, vou pegar como exemplo esses dois que eu reparei nesse relatório. E aí, a segunda coisa que eu faço é fazer um exercício de como eu consigo conectar o meu emprego ideal, o que eu tenho hoje, seja lá o que eu quero ter, com essa novidade. Como que eu consigo achar um meio termo em que eu esteja relevante. E aí, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com análise de dados de marketing. Eu não consigo me conectar muito bem com UI e UX design, porque isso está mais conectado, para quem não sabe, à interface de aplicativos e de sites e o esqueleto de um site mesmo. Então, não está muito conectado com o que eu faço hoje ou com o que eu quero fazer. Mas, por exemplo, a inteligência artificial é uma coisa que eu consigo adotar no meu trabalho. Tem potencial de conexão com o que eu faço. Total. Então, aí, dou uma marquinha nessa hard skill. E aí, próxima etapa, cursos. Aí, joga no Google, pesquisa. Curso de Excel com AI. Curso de Power BI com automação. E vai pesquisando. E aí, hoje, por exemplo, eu já estou fazendo um curso de gestão de conhecimento com inteligência artificial. E também estou fazendo um curso de neuromarketing no Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, para tentar sempre estar em dia com essas novidades. Então, é um desafio, mas é um exercício constante que, sinceramente, se eu pudesse deixar marcado uma frase aqui, o marqueteiro que vai se destacar no mercado atual com essa avalanche de novos marqueteiros é o que está em dia com as novas tecnologias. É muito fácil o marqueteiro mediano ser substituído por uma inteligência artificial. É isso que eu ia perguntar.
Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha, porque tem muita gente assim, apavorada, né? Ai, meu Deus, a IA vai substituir o meu emprego, vai substituir a minha função. O que você acha sobre isso? Eu não sou uma pessoa que tem medo de tecnologia. Até porque se eu tivesse, eu tô na empresa errada. Não, eu gosto muito de tecnologia. Sempre fui aquela pessoa que comprava as tecnologias que nem estão apuradas na direita e quebra quando você chega em casa, um produto assim. Eu gosto muito eu sou bem early adopter de tudo que é tecnologia. Então, inteligência artificial para mim foi sempre algo muito legal. E qual a minha visão sobre isso? Eu acho que aqueles que usam inteligência artificial da maneira correta, usam ela como um secretário. Simples. Ela não pode ser pensadora por você. Você tem que usar o seu tempo livre para pensar e deixar a máquina executar trabalhos braçais. Para mim, esse é o melhor uso. Eu defendo muito o uso de inteligência artificial nesse sentido. E eu acho sim que hoje em dia falta guideline para isso. As pessoas receberam essa tecnologia avançada sem um treinamento sobre ela. Total. E a gente está vendo isso na educação, por exemplo. Está tendo muito problema em relação a isso. Mas para quem conseguiu se adaptar ao uso dela correto, que é usar ela como um secretário mesmo, que você fala, me ajuda, eu tenho planilhas de milhares de linhas, eu não consigo olhar linha por linha. E eu consigo falar, me ajuda a entender o que isso significa, substitui isso por isso, é uma coisa braçal, nada mental. Até porque nós temos, obviamente, questões éticas disso, né, de segredo de informação também. Sem dúvida. Isso é um cuidado que a gente tem que sempre ter, sempre. Isso sempre foi muito especificado na matéria, inclusive. A matéria é muito ética em relação a esse tipo de coisa. Mas a questão do braçal sempre pode ser feito. Então, eu defendo muito o uso da inteligência artificial, sim, mas pelos motivos certos, basicamente. Sim. Mas então você usa a tecnologia hoje, a IA, por exemplo, no seu dia a dia? Sempre com informações não sensíveis, mas eu uso muito para esse tipo de informação. Informações públicas, por exemplo, que já estão no Google desde o início, que não tem nenhuma sensibilidade, eu uso muito como um secretário, sim. Legal. E a gente vê assim, muitos jovens iniciando carreira, muita insegurança, né? Sim. O que você acredita assim, que seja legal para que esses jovens comecem uma carreira com mais segurança, acreditando mais aí no seu trabalho? Para se desenvolver, né? Sim. Eu acho que, falando agora diretamente com os universitários de plantão, que se interessam pelo Ping Podcast, eu acho que é normal sentir essa insegurança no começo, da escolha de um trabalho, de um ramo, ainda mais especialmente no ramo de comunicações. Nós temos muitas vertentes, muitos ramos que podem ser adotados. Então é normal se sentir perdido nesse começo, todo mundo fica. Se eu pudesse dar um conselho sobre como você pode adentrar nesse mercado com menos medo, faça testes, basicamente. Experimente. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que trabalha com comunicação. Pega aí 15 minutinhos para mandar uma mensagem para ela, conversar sobre o dia a dia dela. O dia a dia dela faz toda a diferença, porque você consegue se imaginar nesse cenário e veja se faz sentido para você aquilo. De verdade, comunicação tem literalmente incontáveis ramos. Eu não poderia citar todos. E cada um é muito diferente do outro. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com marketing de influência não tem nada a ver com uma pessoa que trabalha, por exemplo, com o que eu faço. Análise de dados. É um dia totalmente diferente na rotina. Então, você precisa ter um gostinho desse dia. E se você, por acaso, tiver a possibilidade financeira para isso, é muito interessante que você tente passar alguns dias ao lado dessas pessoas. Porque aí você não somente faz ali, experimenta um pouquinho, você ajuda um amigo e faz um network muito precioso com essas pessoas. Nossa, com certeza. E o experimento é muito legal, né? Porque você sente na pele ali, para você ver realmente se aquela rotina é do seu agrado, né? Sim. Mas me fala uma coisa, Isabela, eu vejo que você é super comunicativa, que você fala muito bem. E você escolheu a área de dados, que é uma... né? E você tem essa parte, porque como você disse, né? O marketing, ele tem várias frentes ali. Sim. Que você pode trabalhar. E geralmente essas pessoas influentes, comunicativas, elas gostam ali de estar até mais na parte de copy, sim. Né? E você foi para uma área de dados. Eu diria que é o meu outro lado falando mais alto nesse momento, porque, na verdade, eu já passei por agência, eu cheguei a ter uma agência por 8 anos de social... sim! Como assim? Me explica, como assim? 8 anos? Você começou a trabalhar com 10. Se você fizer uma conta reversa, aí acho que eu tinha em torno de uns 16, 15 anos quando eu comecei. Basicamente, foi na época da pandemia, então foi uns 16 anos mesmo. Eu tenho uma família de empreendedores, então sempre esteve muito no meu sangue, de
fazer acontecer ao invés de esperar acontecer. E, basicamente, eu vi uma oportunidade de mercado, eu vi que as empresas estavam passando por uma mudança muito grande de digitalização, né? Que nem preciso explicar para você, todos nós que estávamos aqui, vimos a grande mudança de mercado que aconteceu. Repentina, né? Totalmente. Foi muito difícil para muitas empresas. E eu vi uma oportunidade de como fazer um negócio de uma coisa que para mim sempre foi inata. Trabalhar com redes sociais, para mim, a geração Z, era muito... É verdade. Então, aí eu vi uma brecha de mercado. E comecei a trabalhar, eu comecei com uma urgência, né, que é a brincadeira de marqueteiro, que era eu e fazendo tudo que eu tinha que fazer. Mas, graças a Deus, a demanda foi grande naquela época. Logo eu expandi para ter uma equipe, e aí tive o prazer de conhecer profissionais maravilhosos, que eu carrego até hoje nas minhas conexões, de copywriting, que você comentou, designers, fotógrafos. Então, eu estive muito em contato com a área de marketing também. Mas essa foi a época em que eu tive contato com a gestão de projetos. Então, aí eu comecei a sair um pouquinho da área artística e para uma área mais de dados e métricas, de como estavam indo essas redes sociais, entender mais na minuciosidade aquela questão importante de que não é arte pela arte, o marketing precisa vender. Exato. Sabe? Essa é a diferença do marketing para uma área 100% artística. O marketing, eu diria que é a conexão entre as humanas e as exatas, porque é a arte que vende. Exato. E foi aí que eu tive esse gostinho, foi nessa época. Então, desde lá, isso foi crescendo dentro de mim, mas eu ainda tenho muito amor pela arte. Mas aquele meu lado dos porquês fala muito alto. Então, eu preciso saber por que é que uma arte vende. Fazer testes AB, entender? E como eu consigo deixar isso em escala, basicamente. Fazer isso virar um sucesso para uma empresa. Ah, muito legal. Eu sempre falo, né, que a maioria das empresas, elas têm dificuldades. Falando de pequenas empresas, pequenas e médias, você trabalhou com esse público, você deve saber bem. Elas têm dificuldade até de investir em marketing, né? Elas têm um receio, eu acho que marketing não resolve nada. Mas justamente porque achar que é aleatório, né? Sim. E acho que a maioria das pessoas não sabe que existe toda uma análise por trás para você ver se aquilo que você está fazendo está dando resultado. E você tem como metrificar o que você está fazendo no marketing para saber se ele está gerando o resultado esperado, né? Totalmente. E eu vejo assim que muitos não sabem nem como criar os objetivos, porque você está fazendo um post, né? Você que fez social media, você teve uma agência de social media. Você vai fazer um post, a maioria das pessoas faz um post, mas não entende que ele tem um objetivo por trás. E aí você tem que entender qual o objetivo que você está fazendo e depois fazer a análise se aquele objetivo foi atingido. E você tem como fazer isso através das métricas, na análise de dados, né? Pois é. E muitas empresas não entendem como funciona esse mecanismo e o que eu ouço muito, marketing não funciona. Não é verdade? Não, se eu ganhasse uma moeda cada vez que eu ouvi que marketing digital não funciona. Mas é isso, você falou, metrificação. Isso muda todo o jogo. E nada é aleatório, né? Não. Imagina. Tudo tem um objetivo. E a primeira parte que você tem que fazer é traçar o objetivo com aquilo que você vai fazer, com aquela campanha que você vai fazer. E antes de começar? É o primeiro passo. As pessoas às vezes erram essa ordem. Elas fazem 10 posts, depois falam assim, o que funcionou? Sabe assim? E não é assim que funciona. Mas apesar de eu ter saído dessa área de mídias sociais e ido agora para o marketing corporativo, né, fora das agências, foi de extremo aprendizado para mim por conta disso. A entender o que não se faz nada sem uma justificativa por trás. Senão, as coisas não funcionam. E o que você acha que os profissionais de marketing eles têm que fazer para se destacar no mercado? Bom, voltando um pouquinho no que a gente já tinha comentado anteriormente, eu acho que o marketing hoje, pelo menos o marketing de ponta, que está sempre conectado com as tendências de mercado, ele não tem espaço para pessoas estagnadas. Existe sim espaço para pessoas estagnadas no marketing mais tradicional, mas as pessoas que estão se desafiando agora e querendo explorar esse oceano azul, que tem muito por aí, não tem espaço para pessoas estagnadas. Então, meu primeiro conselho é esteja em dia com as tendências de mercado, principalmente tendências de comportamento do consumidor. Se você acompanha esses relatórios, por exemplo, como eu comentei, do Future 100, você vai ver que essas tendências mudam todos os anos. E é muito interessante ver, se você lê relatórios passados, como várias dessas tendências vai dando check, assim, de coisas que realmente aconteceram. Funcionam. Que legal. Eu acho que hoje a gente tem que pensar sempre em evoluir, né? Eu tenho uma máxima que
se não está evoluindo, você está ficando para trás. Com certeza. Você não está nem ficando parado, você está ficando para trás. Porque a evolução hoje é muito rápida. Sim. E o marketing tem tudo a ver com a tecnologia, né? E quando você vê a tecnologia mudando a cada dia, se você não evolui junto, você fica atrasado, você fica para trás. Você não vai, como que você vai correr atrás, né? A gente viu aqui como produtora de vídeo, né, que a gente viu uma mudança muito grande no decorrer desses últimos anos, principalmente com a questão do marketing digital, né? A gente viu grandes agências que eram renomadas de Campinas, que eram enormes, mas do marketing tradicional, muitas fecharam. Sim. Abriram-se grandes hubs aqui de marketing digital. Você vê que teve uma grande mudança, uma grande evolução. Então, isso que você falou é muito real mesmo, né? Da pessoa ter que ficar antenada, vendo as tecnologias, se atualizar constantemente. E agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem ansiedade? Porque, assim, quem lida com tecnologia tem essa questão da ansiedade, né? Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, na verdade, tá, Rê? Então, vou admitir aqui. Eu sempre vou até fazer daqui meu divã e vou começar a falar. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu não sei, eu acho que os porquês e essas questões talvez sejam muito conectadas a isso, mas pra mim é muito mágico entender esses porquês, como eu tava comentando. Ter essas respostas diminui essa ansiedade minha. Então, aquela coisa do por que isso tá funcionando que eu não tô entendendo? Por que essa campanha tá indo melhor do que essa? Quando você vai abrindo caminho, assim, tirando camada a camada, e você acha o porquê disso, é muito satisfatório. Então, apesar de ansiedade sim ser uma coisa, em tese, negativa, ela funciona muito no meu trabalho como um combustível para minha solução do meu problema, sabe? E eu sempre chego nessa solução, porque eu sou maluca, assim, eu vou chegar nessa solução. Então, trabalhar com tecnologia tem essa questão. Eu diria que, de certa forma, ela sempre está conectada a uma certa ansiedade, porque você precisa lidar com um terreno desconhecido. Sempre. Você não vai ter domínio absoluto do que você está falando, porque do que você está falando eu sou ontem. Mas é um exercício constante, então eu diria que é, de certa forma, terapêutico, porque você se acostuma com um terreno incerto, eu diria. E é muito empolgante também. E você acha, assim, que você tem que já testar? Ou você é daquela que você acha que você tem que ter todo aquele conhecimento para depois fazer? O que você acredita? Eu sou uma pessoa muito mão na massa. Eu não gosto... Melhor, óbvio que aí eu tenho que separar a Isabela do trabalho e a Isabela do dia a dia. A Isabela do trabalho é muito mais consciente do que a Isabela do dia a dia. A Isabela do dia a dia quer aprender a fazer cerâmica, ela faz. Entendeu? Mesmo que ela não saiba fazer direito. No trabalho é óbvio que existe mais um cuidado maior do que esse. Mas eu sou uma pessoa muito mão na massa. Então, se eu preciso de uma tecnologia que eu não sei ainda, não tem problema nenhum de aprender a usar, mesmo que eu não tenha domínio absoluto sobre ela. Então, isso foi uma das maneiras, inclusive, que eu acabei de aprender recentemente o Power BI. Power BI não fazia parte do meu escopo de trabalho, mas eu precisava analisar umas métricas e eu não tinha um Power BI. Aí eu vou aprender a fazer um Power BI no YouTube. E aí é aquilo. E faz o Power BI. Então, eu não espero as coisas estarem perfeitas e eu saber tudo sobre tudo para fazê-las. Eu acredito muito no aprendizado enquanto se faz as coisas. Mesmo porque eu acho que falando em tecnologia e o marketing tem muito a ver com isso, se você espera muito, você perde o time também, né? Absolutamente. Você tem que ir testando junto, né? Sim. Acontecendo junto e testando para poder até mudar as diretrizes, né? Sim. Você vai testando, você vê que algo funcional, você reaplica, se não, você muda, faz um novo teste. Então você acaba até perdendo o time das coisas, né? Sim, e além disso, eu preciso lidar ainda mais com essa questão de aprender conforme se faz, porque eu estou numa área de expansão da empresa. Então, eu estou numa área em que muita coisa ainda é má. É veloz, né? Totalmente. É muito veloz. Então, eu preciso me acostumar com esse jogo de cintura de fazer enquanto se descobre. Que volta naquilo que eu tinha comentado, de a matéria, ela lança tecnologias que eu preciso aprender sobre ela num dia e aplicar no outro. E aí, a minha área ainda específica de expansão para os Estados Unidos é mais ainda. Volume altíssimo de informações. E o que você fala? Diante, né, de todo esse volume de informações, de tudo isso que a gente tem à disposição hoje, como que você pode sugerir, né, para quem está assistindo, o que deve aprender? Porque, assim, a gente, às vezes, eu vejo muita gente perdida. Ai, nossa, é tanto, eu posso ir para esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho. Como escolher qual caminho que eu tenho que priorizar na hora de aprender algo novo?
Bom, eu acho que você precisa analisar mais de uma frente primeiro. Você precisa prestar atenção nas tendências do mercado, como eu já comentei. Não adianta você só fazer... E aqui é a opinião sincera de marqueteira, poucos anos no mercado. Você não pode fazer só o que você ama. Não, isso não é realista no mercado. Você, por exemplo, como eu brinquei aqui, só fazer cerâmica o resto da minha vida, se essa não é a vida que eu setei para mim, certo? Cada um pode setar a vida no formato que for adequado para cada um, mas para a vida que eu espero para mim, só fazer a cerâmica não faz sentido, um não leva ao outro. Então, você precisa ver se a vida que você está se colocando no seu curso, no seu cargo, se ela está alinhada com onde você quer chegar. E se ela não está, você precisa rever o seu passo anterior. O curso que eu estou escolhendo vai me levar para a vida que eu quero? O cargo de trabalho que eu escolhi vai me levar para a vida que eu quero? Uma vida tranquila? Ou, não, é uma vida de agitação, tanto faz. Aí depende de como você quer a sua vida. Mas você precisa ter muito claro que só fazer o que se ama não necessariamente vai levar para onde você quer chegar. Então, precisa existir uma compensação entre fazer o que ama e fazer o que o mercado quer. E aí, a questão desse balanço, quanto que você vai dar para cada um, depende de onde você quer chegar. E isso aí não tem resposta errada. É puramente a sua decisão. Só que você precisa ser honesto consigo mesmo e ir nesse caminho. A escolha que eu fiz vai me levar onde eu quero chegar? Essa é uma pergunta muito importante que todo mundo tem que se fazer. É verdade. Por isso que a gente vê muita gente perdida, porque a maioria não faz o básico bem feito, que é certo. Onde eu quero chegar, né? E ao mesmo tempo tem gente que é pro outro lado. Tem gente que só pensa, medicina dá dinheiro, vou fazer só medicina. E esquece, não pensa nem se você quer fazer medicina. Se você tem habilidade para aquilo, exatamente. Né? O amor pelo seu trabalho também é muito importante. Extremamente. E aí tem gente que é pros dois lados. Só faz o que quer e não faz o que o mercado precisa, ou só faz o que o mercado precisa e não faz o que quer. Então eu diria que é muito importante fazer esse balanço. E o que te fez mudar? Da água pro vinho, você que era uma empreendedora, tinha uma agência e agora está no mundo corporativo. Olha, como que foi, né? O que te fez mudar? Como foi essa transição para você? Sim. Bom, o trabalho de empreendedora com a minha agência, a Agência Ela na época, ela era muito satisfatório. Eu me divertia muito com as minhas clientes, que eram empresas pequenas, como você tinha comentado. Elas me lembravam muito pessoas da minha família, por exemplo, que precisavam de ajuda e já tinham entendido a importância da tecnologia, mas não sabiam como, não tinham um meio. Eu ia lá para segurar a mão dessas pessoas e ajudar. Era um trabalho muito carinhoso. Então, era muito bom para mim e eu aprendi muita coisa. Só que para mim, o aprendizado constante é muito importante. E depois de muitos anos, eu passei muito tempo mesmo fazendo isso. É que eu comecei muito cedo. Muito cedo. Eu comecei no segundo ano do ensino médio, então antes da faculdade. Eu cheguei em um momento em que eu não estava mais expandindo os meus conhecimentos. É óbvio que ainda tinha muito para conhecer sobre social media. Com certeza, tinha muito além. Mas o que eu já conhecia ali estava ficando muito repetitivo. Eu não sentia que eu estava crescendo. Não tinha um desafio, né? Não tinha um desafio. E para mim, desafio é muito importante. Eu acho que, pelo menos na minha vida, pode não ser na de todo mundo, mas na minha, esse crescimento constante é muito importante. E aí eu pensei, ok, eu posso agora, nesse momento, investir mais dinheiro nisso e quebrar essa parede de social media e ir para algo totalmente novo de social media que eu não tinha atingido ainda. Afinal, eu tenho certeza que tinha muito mais social media que eu não conhecia. Mas aí eu fiquei em um momento em que eu poderia mudar de ideia. E falei, vamos tentar algo totalmente novo. E aí eu percebi que eu queria testar o mundo corporativo. Eu tinha testado o mundo de empreendimento, de agência, e aí eu quis testar o mundo de marketing corporativo. E foi quando eu fui pro meu primeiro estágio, que não foi na matéria, e aí eu me dei super bem com esse mundo corporativo, e aí é onde eu sigo até hoje. Legal! E qual a sua visão de futuro para você, Isabela? Nossa, essa é uma pergunta que eu respondi em todos os processos seletivos nos últimos tempos. Verdade! Nossa, essa pergunta é a top 1. Como você se vê daqui 5 anos, 10 anos? Nossa, já respondi muito. Então eu vou dar para você a resposta que eu costumava dar para as equipes de RH, mas é uma resposta verdadeira, ela é muito sincera. Eu não costumo definir o sucesso para mim, ele não é um emprego, nunca foi. Eu não tenho uma empresa dos sonhos, eu tenho uma vida dos sonhos e essa vida pode ou não ser proporcionada pela empresa em que eu me encontro. Então eu não vou mentir para você aqui e falar que o emprego não tem importância, porque eu passo muitas horas do meu dia lá. Então, é óbvio que o meu emprego precisa estar alinhado com onde eu quero chegar, que é a conversa que a gente já teve. Até com seus valores, né? Exatamente. A minha vida dos sonhos está muito alinhada
O que é sucesso para mim, né? Sucesso para mim é uma tranquilidade financeira, porque isso também é muito relevante no nosso dia a dia, e paz de espírito, basicamente. Para mim é muito importante poder ter uma vida tranquila, com menos ansiedades, e poder viajar, e ter tempo com as pessoas que são importantes para mim, ter tempo para mim mesma, então os meus hobbies. Ainda mais eu tenho um lado meu que tem que fazer 1 milhão de hobbies, entendeu? Então, para mim, isso é sucesso. E aí, a minha empresa, ela vem como um passo anterior, que é aquilo que eu falei, voltando naquele exercício que eu comentei. A empresa atual que eu estou me leva para minha vida de sucesso. E no meu caso, graças a Deus, eu estou muito bem alinhada com a minha empresa. Então, o que acontece? A minha é uma empresa 100% home office. Então, eu tenho tempo para os meus hobbies. Eu tenho tempo em casa, eu posso ler, eu posso fazer cerâmica, seja lá o que me der vontade de fazer. E ainda dedicar as minhas 8 horas de esforço absoluto para o meu trabalho. E ver sentido no que eu faço. Então, o que é sucesso para mim, né? Aquela vida que eu comentei, se tudo é certo, uma empresa alinhada a esse trabalho. E nesse momento eu me encontro super bem. Eu espero manter isso aí para não perder visão desses meus objetivos. Nossa, sensacional. Bom, a gente já está aí com um tempo, né, corrido. Eu queria fazer uma última pergunta. Fala aí para a câmera. Dê um conselho. Para quem está assistindo, que está entrando nessa área do marketing, não estou nem falando para os iniciantes, porque hoje a gente vê muita gente mudando, né, de profissão. E eu vejo muita gente entrando no marketing, como você disse, né, no início. Que conselho você dá para uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira ou está iniciando uma carreira no marketing? O que é fundamental para a pessoa ter sucesso nessa área? Você que já foi empreendedora da área, você hoje que trabalha numa empresa, né, grande ali no mercado corporativo, nessa área do marketing, que conselho você dá? O que você acredita que é extremamente importante e relevante que a pessoa tem que fazer para ter sucesso na área do marketing? Eu vou dar um conselho duplo que eles se conectam. Um é um provérbio, que eu nem sei se é provérbio mesmo, é uma frase que eu ouvi a minha vida inteira, então tirei de provérbio. É uma frase que eu digo para todo mundo que se encontra numa situação parecida e eu uso muito para minha vida, que é: a felicidade está em mais de uma porta. Então, a gente não precisa ter medo de mudar de planos. Não é porque uma porta era feliz que a próxima não vai ser. Não necessariamente uma porta se fecha porque uma janela abrir. Muitas vezes a porta se fecha e muitas se abrem, não necessariamente aquela porta era ruim ou a próxima vai ser boa. A gente não precisa ter medo de mudar de ideia. E as nossas decisões também não são contratos vitalícios. Então, muitas vezes eu tinha muito medo de tomar uma decisão, assim, se eu me arrepender, muda de novo. Entendeu? A gente não é estático, né? Exatamente. A gente está sempre em evolução, em constante mudança, não tem nada de errado com isso, né? Nossas decisões não são contratos vitalícios. A gente pode sempre há tempo de mudança. Então, um conselho que eu daria claramente é esse: a felicidade está em mais de uma porta. E as nossas decisões não são contratos vitalícios. Não tenha medo de mudar. Muito menos no mercado de marketing. Porque você vai ter que mudar. Ali a única coisa que é certa é que a mudança é constante. Se você não está mudando, você está ficando para trás. Mude. Sensacional. Isabela, adorei conversar com você. Foi um prazer quero te agradecer por você contribuir, né, estando aqui no Pink Podcast, porque eu acredito muito no poder do compartilhamento. Eu acredito que quando a gente fala, como você contou que a sua história, eu tenho certeza que isso vai dar insights para outras pessoas que às vezes estão num momento de dúvida, num momento de confusão e, deu um estalo ali, é isso. E acho que ouvir experiências de outras pessoas nos trazem, né, muito mais assertividade nas nossas decisões. Eu acredito muito nisso. Então, é um prazer ter recebido você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e estar compartilhando aqui um pouco da sua vida, da sua história. Muito obrigada a vocês por abrirem esse espaço maravilhoso para que a gente possa compartilhar nossas histórias. Afinal, se compartilhar histórias é importante, vocês estão abrindo, né, essa janela para o mundo. Então, agradeço muito a vocês também. Legal. Muito obrigada. Curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas, né, que
que você acredita que vai ser importante esse conteúdo, deixa já o seu joinha, vai, taca o dedo aí nesse joinha, não economiza no joinha, afinal aqui a gente quer sempre trazer assuntos relevantes, conhecimento, experiências, e esse é o incentivo que a gente tem de troca aí de vocês, né, estarem curtindo o conteúdo, tá bom? Até o próximo Ping Podcast.